Antes de assistir, inscreva-se no meu canal e habilite a notificação para ser avisado sempre que eu publicar um novo vídeo. Olá! Hoje eu escolhi para conversar com vocês sobre a família. Então quero dividir um pouco o pensamento karmático, espiritual, que é a importância de uma família, né? E por que nascemos em pares aqui. Então dentro do pensamento karmático, a família ela pode vir de várias ordens. Ela pode vir por um laço de amor, que seres se unem aqui para fortalecer esse amor e essa parceria e juntos um incentivar o outro a crescer e a evoluir. Você pode ter um laço karmático devedor, que são esses seres que se unem numa casa ou numa família e pode ter ali todo o desenvolvimento de amor, mas esse amor ele não atinge. Ele continua não alcançando esses seres. Esses seres não se respeitam, não conseguem fazer troca, não conseguem fazer a parceria. Uma outra coisa que eu escuto muito e que eu não concordo, segundo os meus ensinamentos, né, e os meus aprendizados, é quando eu escuto pessoas falar assim, eu não escolhi para nascer. Isso para nós não é verdadeiro, porque para nós não são os pais que escolhem os filhos, e sim os filhos que escolhem os pais, né? Como que é isso, né? Como é que os filhos escolhem os pais? Primeiro porque esses pais já estão aqui na Terra, já nasceram. Ele não tem como ir lá no mundo espiritual e ficar escolhendo. E ao contrário disso, nós matérias não vemos o mundo espiritual, mas o mundo espiritual vê o mundo material. E aí esses espíritos, né? Eu tenho um desejo de ter um filho. Então, quer dizer, eu elaboro esse sentimento da minha continuidade material, da minha continuidade de vida. E esses espíritos, ele de lá, quando oferece a oportunidade, olha, a Paula está abrindo espaço de trazer um novo espírito, aí vai ver dentro da minha linha quem são os espíritos que estão disponíveis e está a fim de vir comigo, né? De nascer aqui na minha vida. Então pode ter um laço devedor, um laço de amor, como pode ser um espírito que nunca teve nenhuma passagem na minha vida, mas que através da minha vida eu me transformo numa ponte para que ele alcance aquele laço karmático dele, né? Então essas são algumas forças de parcerias bonitas que se fazem na Terra. No laço do amor é sempre tudo muito bom e muito fácil, mas os laços karmáticos, a gente tem que aprender a modificar, né? E fazer essa parceria. Eu sempre digo para as pessoas que oriento, se dentro do teu lar, né, você tem um atrito, um conflito com seu filho ou com seu pai e você julga que esse pai ele não exerce na sua vida um papel de pai que você espera, exerça você o papel de filho, porque a vida é uma rua de duas mãos. Enquanto um está descendo, o outro está subindo, para que se encontre no meio. Mas não adianta achar que só um ser tem que descer, ou só um tem que subir, ou porque um não sobe, então eu também não vou descer. Não, faça cada um sua caminhada. Por quê? Se eu tenho uma dívida com o meu pai, né, e ele tem uma dívida comigo, se ele não faz a caminhada dele e eu faço a minha, né, numa outra vida, eu posso escolher se eu quero ele na minha vida ou não. Aí é problema dele, que ele não fez a caminhada dele, ele vai ter que correr atrás de mim. Mas eu tenho que fazer a minha. Eu não posso me basear na minha caminhada, a caminhada do outro. Se eu vim para cá para fazer algo, então eu tenho que fazer. Eu não posso ficar parado por aquilo. É muito importante entender que ser pai e ser mãe é ser apoiadores, é ser limitadores e não vivenciadores. A gente não veio aqui viver a vida dos filhos. Não cabe a nós escolher com quem vai casar, com quem ele vai, que profissão ele vai exercer, quantos filhos ele vai ter. Não.
Me cabe ser uma grande orientadora dos meus filhos para que eles acertem nas escolhas deles, para que eles tenham firmeza de caráter na caminhada deles. Isso é uma coisa muito importante. Então, muitas vezes, dentro dessa concepção de ser limitadores, é saber falar o não, como acertar na hora do sim. Então, a gente nem pode ser punitivo demais e nem permissivo demais. É achar o meio do caminho ali, né? Se existe uma fórmula de uma criação boa, é encontrar esse meio do caminho. E também dentro de uma família, essa história que meu pai gosta mais de fulano, que um pai e uma mãe gostam mais de um filho do que do outro, não é verdade isso também. A gente tem que entender que apesar de ser pai e mãe, de ser filhos, de muitas vezes esses filhos serem filhos legítimos desse casal, mas são seres, são espíritos diferentes, em evolução diferente. Então, cada ser tem um jeito, tem um traquejo. Então, tem filhos que passam mais tranquilidade para nós e com isso oferecem mais parcerias. Tem outros filhos que dão um pouquinho mais de trabalho, chamam um pouquinho mais de atenção. Então, requer mais tempo para eles, mais observação ou às vezes até um pouco mais de parceria, de mais estímulo. Mas o amor a gente tem por todos. Essa história de que tem escolha não é o verdadeiro laço familiar. O verdadeiro laço familiar, ele é feito de respeito e de amor. E hoje em dia a gente tem tantas possibilidades de família. Tem essa família de filhos que a gente se une a um outro ser para procriar. Tem filhos adotivos, tem animais, né? Tem idosos. Poucas pessoas sabem que a gente pode adotar idosos. A gente pensa muito na energia do presente e do futuro, mas esquece da energia do passado, dos nossos idosos que caminharam e construíram coisas boas para deixar para a gente. Então, quantos idosos precisam de carinho? Existem vários tipos de adoção. Tem adoção que você não precisa nem trazer a pessoa para casa, que você vai lá e adota numa forma de apadrinhamento. E tudo isso é família, tudo isso entra dentro desse laço de amor. É tudo extremamente maravilhoso. Então, não é morar, habitar na mesma casa que define uma família, mas sim a parceria de vida, é o amor, é o respeito. Então, vamos propagar esse amor e esse respeito pela vida sempre. Que vocês tenham uma ótima família. Axé.